Boa noite, inquietos. Tudo bem? Vamos dar continuidade, então, ao texto do Adrian Swiskow, falando sobre as previsões relacionadas à experiência do cliente para 2020. A gente vai dar continuidade, então, ao áudio de ontem. A próxima previsão que o Adrian fala é sobre cultura. Então, ele diz o seguinte, que ele espera que as fronteiras organizacionais tradicionais entre as áreas de TI e de negócios comecem a desmoronar e novas funções, como o desenvolvedor de pessoas ou inteligência artificial especializada em ética se mesclem, conjuntamente com as áreas de negócio. Então, TI e negócios. E mais para frente, ele comenta o seguinte, que pesquisas também sugerem que a maioria dos programas de mudança e de transformação tem falhado. E o faz porque subestima ou não presta atenção suficiente ao componente de pessoas de qualquer programa de mudança. Muito bem. O que a gente pode comentar aqui é que a gente tem visto sim que os CEOs, quem tem ocupado essa posição são pessoas oriundas da área de TI. E isso porque quem está em TI tem o poder, conhece mais os bits, os bytes, de fazer a tal da transformação, de aplicar o que precisa ser feito. Então ganha-se o poder na posição de CEO. Isso é o que a gente tem mais visto, a valorização dos profissionais de TI caminhando para a liderança da empresa. Agora, o que ele fala faz sentido aqui, porque nem sempre temos visto sucesso, não é mesmo? Agora, não é porque falta o componente de pessoas. O que falta é o componente de cliente. Entender isso tudo que nós estamos falando, que a gente vem falando aqui nos inquietos, porque o foco tem sido muitas vezes na oferta, então se coloca a tecnologia, por exemplo, na área de atendimento, A gente tem falado aqui o nosso velho exemplo do Bradesco versus o Nubank. Então, você no Bradesco substituiu o call center para uma tecnologia inteligência artificial, você economizou provavelmente algumas posições de atendimento, mas você não mudou a forma com a qual você se relaciona com um cliente, que é totalmente diferente do cliente de antigamente. Um millennial, alguém da geração Z, e por outro lado você tem aí o Nubank nadando de braçada, crescendo, expandindo as atividades, e as fintechs também. E a forma de se comunicar deles é diferente do Bradesco, que tirou o call center centralizado, intermediado por uma inteligência artificial que centraliza e intermedia com o seu cliente. Então, o ponto aqui de cultura é este, Você precisa que, ele fala assim, que vivemos uma mudança em direção a uma maneira mais colaborativa de trabalhar. Sim, é verdade, mas não é a maneira romântica, Vamos dar as mãos e trabalhar juntos, vamos pensar nas pessoas, valorizar os profissionais. Então, não é só isso, Mas sim criar processos e comando de pessoas voltados muito mais para essa questão digital, muito mais desintermediado e ouvindo diretamente a voz do cliente dentro dos processos. E isso tem um nome que a gente vem chamando aqui de uberização. E a colaboração está muito mais voltada para a colaboração em rede, que é o que a gente vê aí no Nubank. Um outro ponto que ele traz aqui, uma outra previsão, é de operações. E aí o Adrian fala assim, que um processo mais simplificado em torno dos processos internos permitirá que as organizações se ajustem mais facilmente às mudanças na economia e no clima dos negócios. E ele fala que a gente tem um ambiente econômico e de negócios que é desconfortavelmente imprevisível. Primeiro, pessoal, que é só imprevisível e desconfortável se você não entende
a nova realidade que a gente está vivendo, né? E tem gente que chama isso de mundo VUCA, porque não entende o que está acontecendo. E são poucas as organizações tradicionais que vão conseguir superar os novos desafios, porque você precisa abandonar a filosofia administrativa tradicional e que é enraizada já há bastante tempo, né? Para uma nova realidade, né, das novas startups que tem um DNA de sobrevivência, que consegue lidar com exponencial de custo e benefício, né, onde você consegue mais qualidade na quantidade, você tem uma outra visão das coisas, uma outra organização, né? Você não tem o papel do gerente, os colaboradores não necessariamente estão com a carteira assinada, você não tem controle de acervo, não existe o controle de qualidade, né? Então, é uma nova, essa reintermediação que o digital proporciona, e é o que permite que a gente tenha organizações enxutas e exponenciais, né? Para isso, você vai ter que entender no contexto que a gente está vivendo, quais são as oportunidades, né? Os futuros clientes, focar no futuro dos clientes, não só os clientes de agora, né? Compreender a uberização que a gente está vivendo e tornar isso uma cultura para que os negócios fiquem cada vez mais uberizados. Então, faz sentido o que ele fala, mas não do jeito que ele fala que é o tradicional. E aí você vê muitas empresas se dando bem, muitos negócios crescendo, se tornando bilionários, e você não consegue fechar o seu custo produtivo, o seu custo unitário para gerar valor, né? Então dá uma certa preocupação com isso, e aí você vai dizer que o mundo é desconfortável, que não é estável, e para quem realmente não entende o que está acontecendo, é instável mesmo. Para canais, ele diz o seguinte, que é mais uma previsão aqui para 2020, que a tecnologia continua adicionando novos canais e recursos para marcas captarem dados dos clientes e melhorar a experiência do cliente e medir aqui a jornada. 80% dos consumidores dizem que a tecnologia deve agregar valor às interações com a marca, e os assistentes de voz e inteligência artificial, em particular, continuam a aumentar as áreas de engajamento. E aí ele também continua dizendo o seguinte, que mais da metade dos consumidores diz que está ansioso para que a inteligência artificial melhore as relações com a marca. Continua dizendo o seguinte, como um comentário dele no texto, que os desafios para as empresas é escolher a combinação certa de canais para o negócio e para os clientes. E que muitas empresas estão sobrecarregadas com muitos canais desconectados, com recursos insuficientes para gerenciá-los. E isso exigirá que eles façam escolhas difíceis. E aqui, pessoal, olha, é o que a gente vem falando, é o foco na oferta, né? Então, na dúvida, você vai colocar o Omnichannel, você vai colocar o bot, e a gente já começa a tem indícios de que isso não funciona, né? As pesquisas aí mostram que 83% dos clientes preferem o telefone se for para resolver, né? Então, muitos canais, é verdade, a solução é integrá-los. Quanto mais integrá-los, melhor. Mas mais do que isso, é olhar para a demanda, olhar para o cliente e a partir daí você desenvolver e criar soluções para que você entenda os clientes de hoje e os clientes de amanhã. Você tem clientes que são nativos digitais, geração Gen Y, Gen Z, tem um outro relacionamento com as mídias, né? Relação de família, de trabalho, já é nascido no digital. Então, como é que você pensa em se relacionar com esse tipo de cliente, né? Então, não adianta você olhar apenas então para a oferta. Bom, pessoal, essas são as
previsões aqui do Andrew Swinskoll. O que eu achei positivo nesse texto é porque são desafios que todos nós passamos hoje em dia. Isso está muito presente aqui nas empresas, todos esses pontos que foram trazidos. Agora, ainda se olha, o olhar do Adrian, na minha visão, é um olhar para a empresa que está desaparecendo. Até uma certa melancolia, né? E porque ele está medindo uma nova realidade com paradigmas do passado. Paradigmas que funcionavam e que hoje não funcionam, né? Então são antigas forças que precisam ser reanalisadas, né? E para entrar no seu cálculo de futuro, né? E então acho que o nosso papel aí como líderes, como inquietos, é sempre pensar quais são os novos paradigmas que precisam de revisão, né? Como é que você escolhe essas revisões que precisam ser feitas? O que vai estar provocando a mudança atual? Se você trabalhar com os paradigmas de hoje, você não vai conseguir enxergar ainda mais distante o que está acontecendo, né? Em nenhum momento aqui no texto, né, ele olha para o aumento da complexidade, né? Mais clientes, mais exigentes, né? Não olha para a chegada aqui de uma nova mídia, da linguagem digital, da web, das redes, da comunidade, né? E ignora aqui a uberização, um novo modelo de comando e controle. Então o Adrian está falando aqui para pessoas e empresas que estão ainda vivendo no século passado. Fica cada vez melhor com a sua opinião. É interessante que você diga o que você achou, qual a sua experiência, qual é a leitura que você faz das linhas aqui do Adrian, e compartilhe aqui, porque assim todo mundo aprende, todo mundo enriquece mais. Vamos então, inquietos, a partir de amanhã para o próximo texto. Um forte abraço.